Olá Igreja, bom dia, bem-vindos a mais uma celebração de domingo. Estamos aqui mais uma vez juntos para celebrar o nome do nosso Deus. Estamos juntos para um grande dia de festa, que é um dia em que nós podemos exaltar e adorar o nome do nosso Deus. Por isso vamos levantar do lugar onde nós estamos, vamos celebrar com muita alegria, vamos celebrar com muito gozo e vamos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só o nosso Deus merece. Bora lá então? Vamos lá então todos juntos celebrar. Só o Senhor é bom. Amém. Bora lá. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, linguagem e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Tu és bom. Deus é bom, sempre bom, sempre bom, Deus é bom. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Oh Senhor, Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre. Bora lá, Igreja! Todos os povos, linguagem e nações, de geração em geração, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Tu és bom. Yeah. Aleluia, Jesus. E Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Deus é bom e Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Deus é bom e Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Deus é bom. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Te adoramos, Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, Te adoramos, Deus, por quem Tu és. Por quem Tu és. Por quem Tu és. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Deus é bom. Amém. Tão bom podermos estar juntos mesmo aqui nesta
neste modo online, é bom nós podermos celebrar o nome de Deus, é bom nós podermos celebrar mais uma vitória, que é poder estarmos vivos, poder celebrarmos mais uma vez e poder exaltar o nome de Deus aqui nesta terra, porque muitas pessoas já não tiveram essa oportunidade e se calhar estão melhores do que nós, não é? Acabaram por ir para a casa do Pai, ok? Ir mesmo para a morada do Pai, para onde Deus falou que iria preparar uma morada para nós. Mas no entanto, nós estando aqui é porque ainda há muito a fazer, há muitas coisas que nós temos que fazer e há algo que Deus tem para cada um de nós e que nós temos que cumprir e que nós temos que fazer em prol da sua obra, em prol da sua palavra, em prol do seu querer. Por isso nós vamos continuar a exaltar o nome de Deus, continuar a celebrá-lo, continuar a exaltá-lo por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá, mas sempre, sempre por aquilo que Ele é, porque Ele é bom e porque Ele é o nosso Deus e merece tudo o que nós lhe podemos dar. Amém? Vamos continuar a celebrar, a exaltar o nome de Deus, continuar a buscar a sua face e continuar a exaltar o seu nome. Amém? Bora lá. Aleluia, Jesus. Simples eu venho a ti, por pureza pedir, para te louvar e em verdade adorar só a ti. Deus tira tudo em mim, até ter-te só a ti. Vou regressar ao meu primeiro amor, só a ti. Aleluia, Jesus. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo, e para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Yeah. Só a ti, Senhor. Quebrantado venho a ti, ao bom e perfeito Deus, para te louvar e em verdade adorar só a ti. Dá-me um coração puro, leva-me até a ti. Vou regressar ao meu primeiro amor, só a ti. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo, e para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo, como te amo, como te amo, Senhor, como te amo, meu Senhor, como te amo, como te amo,
razão de eu cantar, para ti eu vou cantar. Meu coração dirá como te amo, e para sempre eu cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. A razão de eu cantar, para ti vou cantar. Meu coração dirá como te amo, e para sempre cantarei, para sempre cantarei. Meu coração dirá como te amo. Aleluia, Jesus, para sempre louvarei o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Vai, Santo Espírito, vai, vai, vai. Aleluia, como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor, como te amo. Canta, igreja, aleluia. Como te amo, como te amo, meu Senhor, como te amo, como te amo, como te amo, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, Santo, Santo. Aleluia. Oh, Jesus, como te amo. Aleluia, Jesus, Santo, 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 Tu és Deus. Aleluia. Ora, muito bem, igreja, vamos falar acerca da palavra de Deus, ok? Antes disso, apenas lembrar o pão para levar desta semana. Apontem, nós na quinta-feira vamos estar a refletir um bocadinho sobre ele. E o tema é doença e encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4, ok? Ou seja, vamos falar acerca de doença na próxima quinta-feira, por isso leiam em casa Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Vamos então agora ouvir a palavra de Deus e vamos aprender um bocadinho e vamos tentar perceber o que é que Deus quer falar connosco nesta manhã e o que é que Deus quer fazer com cada um de nós. E o tema que eu dei a esta mensagem de hoje, ela encontra-se no capítulo 3 do livro de Esdras, ok? E a mensagem que eu dei é princípios de, entre parênteses, reconstrução. Ok? Ou seja, princípios de reconstrução ou construção, ok? É sobre isto que nós vamos falar e queria que cada um de nós pudesse ficar atento para que nós pudéssemos assimilar melhor aqui a palavra de Deus e pudéssemos também aprender e perceber qual a orientação e qual o propósito e qual a orientação que Deus nos quer dar aqui nesta questão da reconstrução e da construção, ok?
Então, a pergunta que eu queria começar, que eu queria deixar para ti neste momento, para começar, é: queres construir alguma coisa? Ou seja, há alguma coisa que tu ambicionas construir, que tu queiras construir? E como resposta a esta pergunta, que eu queria que nós pensássemos um bocadinho, eu coloquei que para reconstruir nós temos que estar unidos a algo, certo? Temos que estar sempre unidos a qualquer coisa, temos que estar sempre unidos a algo. Sempre que nós queremos reconstruir alguma coisa, sempre que nós queremos construir alguma coisa, nós temos que nos unir a alguém ou a algo, certo ou errado? Ou seja, quando nós queremos construir, imagine uma casa, nós temos que nos unir, por exemplo, com outras pessoas que nos possam ajudar a construir a casa. Há coisas que nós não vamos saber construir na casa, então vamos ter que nos unir com pessoas que percebam daquilo para nós podermos fazer, ok? E então, os princípios que eu vos queria falar era mesmo os princípios da reconstrução. E eu tenho neste momento 4 princípios que queria partilhar com vocês, que são os principais pilares da reconstrução e da construção de qualquer coisa, daquilo que nós queiramos reconstruir, seja a construção de sonhos, seja a construção da casa do pai, seja a construção da igreja, seja o que for, algo que nós tenhamos que construir na nossa vida, ok? Então, só para contextualizar um bocadinho, nós vamos ler alguns versículos do livro de Esdras, ou seja, o capítulo 3 de Esdras, e nós vemos aqui neste capítulo todo que o povo tinha estado fora, ok? O povo esteve fora esteve exilado, esteve fora de Jerusalém, ok? E entretanto eles retornaram, ok? E o templo tinha sido destruído. Aquele templo que tinha sido mandado construir por Salomão foi um templo que caiu, ou seja, o templo já não existia mais, existiam apenas ruínas. Então o povo, quando chega, voltam cheios de vontade de reconstruir aquele templo, aquilo que outros povos tinham destruído com as guerras, com as batalhas, ok? Este povo, ou seja, o povo judeu, queria reconstruir este templo para poderem adorar novamente a Deus, ok? E eles voltavam e estavam cheios, ou seja, eles voltaram e estavam cheios de vontade de reconstruir este templo. Então, para começar, o primeiro tópico que eu gostaria de partilhar com vocês é o tópico da unificação. E nós já vamos ver o que é isto da unificação. Já é um tema que nós já falámos aqui há pouco tempo. E vamos ler já o versículo 1 do capítulo 3 de Esdras, que nos diz o seguinte: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Ok? Ou seja, nós vemos aqui que o povo, ou seja, chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem. Ou seja, aqui nós vemos que houve uma unificação, ou seja, houve uma unidade, ok? E eu queria aqui apenas deixar uma diferença, um paralelismo entre unidade e uniformidade, ok? Unidade, ou seja, unificação, unidade, significa algo que permanece sem esforço, ok? É algo que permanece para sempre e permanece sem qualquer esforço, sem ser preciso fazer qualquer esforço. Uniformidade é uma coisa que é temporária e requer sempre um esforço, certo? Ou seja, vou usar um exemplo. Uma coisa uniforme é uma coisa que é igual a todas as outras, certo? Mas é uma coisa que tem que ser feita. Vamos imaginar, por exemplo, uma cadeira de esplanada. Vamos imaginar. Uma cadeira de esplanada, nós quando vamos a uma esplanada de um café, ou quando íamos, não é? Nós vemos que as cadeiras são todas iguais, certo? Só que as cadeiras têm um tempo limitado, certo ou errado? As cadeiras vão durar apenas alguns anos. Depois desses anos, o que é que vai acontecer? As cadeiras vão ter que ir todas para o lixo, porque vão começar a ficar amarelas, vão começar a ficar azuis, vão começar a perder a cor, o plástico vai começar a rachar, as coisas vão começar a mudar, ok? E tudo isto é uma coisa uniforme, é uma coisa que é igual a todas as outras, ok? E é necessário, esta coisa é necessária, neste caso as cadeiras, é necessário que haja um molde, que haja uma força de ar, ok? Para conseguir pegar em plástico líquido e conseguir fazer cadeiras, vamos imaginar, num molde, ok? Até porque há muitas cadeiras que depois têm certos volumes de ar dentro e é preciso colocar o ar certo lá, é preciso fazer força, é preciso fazer pressão, é preciso... Percebem isto? Ou seja,
Uma coisa uniforme, uma coisa que é igual a todas as outras, é uma coisa que necessita de ter esforço para ser igual àquilo, ok? Quando nós queremos construir, imaginem, um trabalho artístico, por exemplo, e nós fazemos um trabalho, ok, não vou fazer um trabalho artístico, e fazemos vou fazer outro parecido com este, e fazemos. Fica uma coisa diferente da outra, certo? Mas quando nós queremos fazer igual, vai demorar muito mais tempo. Porquê? Já temos que usar moldes, já temos que usar a nossa cabeça, já tem que ficar exatamente igual ao outro, temos que contabilizar quanto produto é que nós gastamos, neste caso tinta ou cola, ou seja lá o que for, e vamos ter que contabilizar tudo isto, e vai haver um esforço e um desgaste muito maior, ou seja... tudo isto para explicar o quê? Que uniformidade é uma coisa igual à outra, ou seja, é um clone da outra, certo? E para que isso exista é necessário haver um esforço enorme. Uma unidade, certo? É alguma coisa que permanece sem esforço, é uma coisa que dura para sempre e dura sem esforço qualquer nenhum, sem esforço algum. Ou seja, ocorre naturalmente. Tal como acontece, por exemplo, imaginem um filho e uma mãe. Quando um filho nasce, ou seja, antes de nascer, aliás, o filho e a mãe são uma unidade, certo? Quando o filho nasce, o filho não é igual à mãe, para não. Pode ser parecido, mas não é igual à mãe. Mesmo que seja uma rapariga, nunca é o clone da mãe. Só que, no entanto, continua a existir uma ligação enorme entre filha e filho e mãe, ok? Entre filho e pai, entre filha e pai, ok? Porquê? Porque é uma ligação que nunca se vai perder. Mas, no entanto, essa ligação não implica que a pessoa seja igual, nem implica esforço nenhum. Porquê? Porque o filho será sempre filho, certo? Um filho não faz esforço para ser filho. Ou faz? Não faz. É um filho, não é? Pode fazer um esforço, é para ser um bom filho. Mas isso já é um padrão, ok? Percebem isto? Ou seja, um filho nunca faz um esforço para ser filho, assim como uma mãe e um pai não fazem esforço para ser um pai e uma mãe, não é? São pai e mãe, pronto, ok? Então, isto apenas para nós tentarmos perceber de que este povo, quando chegou, chegou como um só. Eles não eram todos iguais, eles não tinham todos a mesma vontade. Eles tinham vontade, sim, de erguer a casa de Deus novamente. No entanto, eles não eram todos iguais, não eram clones uns dos outros, nem tinham todos a mesma vontade, certo? Só que, no entanto, eles vieram como um só, vieram como igreja, vieram edificar o corpo de Cristo, vieram edificar a casa do Pai, ok? Porque a casa tinha sido destruída. E então, quando nós nos convertemos, nós passamos a ser uma unidade em Cristo. Ok? Ou seja, nós passamos a pertencer a uma família, passamos a pertencer a ela sem qualquer esforço, ok? E passamos a pertencer a ela naturalmente. É uma coisa natural. Não cai um raio do céu e não sei o quê, e o fogo cai do céu e não cai nada disso. Simplesmente é uma coisa natural. É uma coisa que quando nós queremos nos converter, quando nós assumimos o compromisso, não, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero mudar de rumo, eu quero ter uma vida melhor, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus seja o meu caminho, seja o meu guia, então nós, automaticamente aí, quando nos convertemos, passamos a pertencer a uma unidade, passamos a pertencer à igreja, ok? E nós, se nós agora vermos a outra parte, se nós fôssemos, imaginem, uniformes, nós em vez de termos uma unidade enquanto igreja, fôssemos uniformes enquanto igreja, o que é que acontecia? Todos nós pensaríamos da mesma forma, ou seja, a forma como eu acho que aquele tema deve ser abordado, se calhar outra pessoa ou tu vais pensar que o tema tem que ser abordado de outra forma, certo ou errado? Pronto, então nós fomos criados por Deus com pensamentos próprios, e por isso é que nós enquanto igreja, nós somos unidade e não uniformidade. Percebem isto? Isto para explicar de que cada um de nós tem um pensamento próprio, cada um de nós tem uma forma de agir diferente, cada um de nós tem uma forma de pensar e de agir perante as circunstâncias, perante os problemas, completamente diferente do outro. Okay? E é isso que nós, enquanto cristãos, também temos que perceber. Temos que perceber que nem todos são iguais a nós. Se eu, por exemplo, até sou muito fraco a nível espiritual, vamos imaginar, ou sou muito fraco em ultrapassar os desafios que Deus me coloca, ok? Há de haver outras pessoas que sejam mais fortes do que eu, por exemplo. Percebem? Assim como há de haver pessoas super fracas em ultrapassar problemas, não conseguem ver um problema, eles choram e fazem 30 por uma linha, não sei o quê, não é? Pronto, no entanto,
nós não somos todos iguais, temos formas de pensamento diferentes. E aqui a questão que Cristo nos coloca aqui durante toda a palavra, no decorrer de toda a palavra, daquilo que está escrito na Bíblia, ok? E nós, enquanto cristãos, tínhamos uma forma de pensar ou outra, nós aprendemos sempre como servir a Cristo, como ultrapassar os problemas, como construir, como edificar a casa de Deus, como edificar o seu reino na terra, ok? E é isto que eu quero que nós pensemos. Vamos ler agora Efésios no capítulo 4 e versículo 4, que nos diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Ok? Ou seja, aqui em Efésios, este versículo 4 do capítulo 4 de Efésios, diz-nos logo de que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, ok? Ou seja, há um só corpo, que é a Igreja, e há um só Espírito, que é o Espírito Santo, ok? E é o Espírito que nos guia e que nos orienta a fazer aquilo que Ele quer e que bem lhe apraz, ok? Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, nós fomos chamados para fazer uma coisa comum, que foi o quê? Foi edificar o reino de Deus na terra, foi edificar a casa do Pai, foi edificar a igreja, foi edificar o nome de Deus e foi levar a mensagem a todos aqueles que necessitam de ouvir e que ainda não ouviram e que querem ouvir. Ok? Perceberam isto? Ou seja, todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos ocupações diferentes, cargos diferentes, formas de agir diferentes, mas, no entanto, nós fomos chamados a fazer exatamente a mesma coisa. Que foi o quê? Levar a mensagem e erguermos a casa do Pai nesta terra. Perceberam isto? Pronto. Então, esta unificação é logo o primeiro ponto que nós temos, é logo o primeiro princípio que nós temos para nós conseguirmos construir, neste caso, o reino de Deus, ok? E nós vamos ver que no capítulo 3 e no versículo 3 de Esdras, ok? Nos diz o seguinte: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, ok? Ou seja, aqui o povo vivia amedrontado, porquê? Porque outros povos poderiam vir, enquanto eles construíam o templo, outros povos poderiam vir e combater com eles e destruir aquilo que eles já estariam a fazer. Certo ou errado? Ou seja, nós aqui vemos que este povo manteve a unidade, manteve o mesmo espírito, mesmo sem o conquistar, porque eles estavam tão empolgados em construir o templo, estavam tão empolgados em juntos edificarem aquilo, que o que é que aconteceu? Eles continuavam num só espírito a firmar o altar sobre as bases, ou seja, estavam a começar a construir os alicerces, ainda que o terror estivesse sobre eles, ou seja, ainda que uma ameaça constante estivesse sobre eles para novamente destruir aquilo que eles estavam a construir, ok? E por isso mesmo, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. Ou seja, eles iam oferecendo holocaustos, iam oferecendo sacrifícios de manhã e à tarde. Ou seja, constantemente eles iam se sacrificando perante o Senhor, ok? E nós vemos aqui que eles podiam ser conquistados, só que mesmo assim eles continuaram a adorar a Deus num só espírito, ok? E nós vemos aqui, neste primeiro tópico, e nós vemos aqui com estes versículos que nós já lemos, de que é nas ameaças da vida que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, devemos adorar a Deus. Devemos adorar a Cristo, ok? Ou seja, nós vemos aqui que nós, tal como eles edificavam a casa do Pai, tal como eles trabalhavam e tinham um medo constante de serem derrotados novamente e de ser destruído o trabalho deles, eles continuavam de qualquer das formas a louvar a Deus e exaltar o nome de Deus. Eles não deixaram de o fazer. E nós, enquanto cristãos, não podemos deixar de o fazer. Nós devemos, enquanto cristãos, louvar e adorar o nome de Deus sobre qualquer circunstância, seja uma circunstância boa, seja uma circunstância má, devemos em todo o tempo dar prioridade em louvar e adorar
o nome de Deus. E por isso é que nós agora neste momento temos o segundo tópico, ou seja, o primeiro é unificação, ou seja, nós para construirmos algo ou reconstruirmos algo necessitamos nos juntar a alguém, necessitamos nos juntar a algo, neste caso, enquanto cristãos, à Igreja de Cristo. Precisamos nos juntar a Cristo, à Igreja, ao povo de Deus, ok? E precisamos depois adorar por reação. Adorar por reação, o que é isto? Ou seja, eu, enquanto cristão, vejo as circunstâncias à minha volta, mas como consequência disso, ou seja, como reação a isso, eu adoro e glorifico o nome de Deus. Como assim? Ou seja, eu vejo uma coisa boa à minha volta a acontecer, eu vou louvar e adorar o nome de Deus. Eu vejo um problema a chegar, eu vou continuar a louvar a Deus. Eu vejo Deus a fazer o trabalho, eu vou continuar a celebrar e a adorar a Deus. Eu vejo outro problema a chegar maior ainda que o primeiro, vejo que estou no fundo do poço e, no entanto, eu continuo a adorar a Deus, ok? Isto é adoração por reação, ou seja, é em cada circunstância eu adoro a Cristo, eu adoro a Deus, ok? E este deve ser a nossa prioridade, ser sempre o de adorar a Deus, independentemente de tudo aquilo que venha à nossa vida, a nossa reação deve ser adorar sempre, ok? E não pode ser nunca nos isolarmos à espera que Deus faça o trabalho e os problemas passem. Eu jamais posso estar à espera estando a passar por um problema, de estar à espera que Deus faça o trabalho dele, deixar o problema lá quietinho, eu fico aqui na minha e Deus vai resolver o problema. Não, eu preciso, como reação ao problema que se colocou à minha frente, eu preciso louvar e adorar o nome de Deus, independentemente da dimensão do problema, independentemente das circunstâncias, ok? E nós também temos que perceber outra coisa aqui com estes versículos. Nós, hoje, já não adoramos com sacrifícios, holocaustos e incensos. Como nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 e 2, sendo o antigo sistema da lei judaica apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam para vir, que não transmitiam a imagem exata das realidades espirituais. É evidente que esses sacrifícios, que se repetiam continuamente, ano após ano, não podiam purificar perfeitamente os que se achegavam a Deus. Se assim fosse, um só sacrifício teria bastado. Os participantes no ato de adoração teriam sido purificados de uma só vez e nunca mais teriam tido o sentimento de culpa nas suas consciências, ok? E isto diz-nos o quê? Diz-nos que nós, enquanto cristãos, hoje, já não precisamos de fazer o sacrifício de cordeiro, já não precisamos de matar ovelha, já não precisamos de matar, de trazer incenso, já não precisamos de fazer holocaustos, sacrifícios, de construir altares, de fazer 30 por uma linha, certo? Porque conforme diz a palavra de Deus aqui em Hebreus, a lei judaica era apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam por vir, que não transmitiu a imagem exata das realidades espirituais. Ou seja, se uma pessoa, ao fazer o holocausto, ficasse perdoada para sempre, isso era brutal, não era? Mas deveria ser assim ou não era? Porque é assim, nós estamos a fazer um holocausto, então ok, eu faço o holocausto, então a partir de agora eu já não vou ter mais a minha consciência a martelar em mim, já não vou ter a minha consciência a chatear-me o juízo, a minha consciência a chatear-me o juízo, esta analogia foi ótima, já não vou ter a minha consciência a chatear-me porque eu fiz alguma coisa de errado. Mas o problema é que não era assim, porque na verdade o sacrifício era apenas um meio das pessoas se lembrarem de que pecaram e de que necessitavam adorar a Deus, de que falharam e, no entanto, necessitavam de adorar a Deus, ok? Hoje, nós, enquanto cristãos de hoje, não precisamos de fazer este tipo de holocaustos, de estar a acender incenso e essas coisas todas, ok? Precisamos sim de adorar a Deus e adorá-lo com um sacrifício próprio. E um sacrifício próprio, por exemplo, um sacrifício que nós temos, por exemplo, a oração. É um sacrifício. A oração é um sacrifício. Conforme nós vamos ler agora Salmos 141, versículo 2, diz-nos o seguinte: recebe a minha oração como o fumo do incenso que sobe na tua presença, e ao levantar das minhas mãos, como um dos sacrifícios da tarde. Ou seja, aqui o salmista fala-nos acerca
Cristo, de Deus receber a nossa oração como incenso que sobe na tua presença, ok? Naquele tempo nós vemos que o cheiro de incenso chegava a Deus e isso agradava-o, certo? Agradava-o porquê? Porque ele via que aquelas pessoas, o povo judaico naquela altura, estaria a adorar a Deus, estaria a cumprir os mandamentos, estaria a culpabilizar-se e a desculpar-se, isto é, estaria a pedir perdão dos seus pecados perante Deus, certo? Por todos estes atos que eles faziam, certo? Só que hoje, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração, o nosso sacrifício, ou seja, a nossa entrega na totalidade a Ele, é isto que o agrada e é nisto que nós fazemos o nosso sacrifício. Ou seja, nós devemos fazer e devemos ter uma adoração para com Deus intensa e 100% agradável para que Ele se agrade daquilo que nós estamos a fazer, ok? Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que estar unidos para conseguir construir ou reconstruir algo. Se a nossa vida está uma lástima, se nós estamos a passar por um problema enorme, se tu estás a passar por um problema enorme, tu não vais conseguir ultrapassá-lo sozinho. Tu não vais conseguir ultrapassá-lo somente, eu vou orar a Deus e passa. Não. Junta-te com o povo de Deus, junta-te com a família que o Pai colocou no teu caminho, ok? E junto com eles, tu vais conseguir ultrapassar, porque Deus é a lâmpada dos teus pés e a lâmpada para os pés da igreja, ok? E a igreja, na sua experiência, vai ajudar, vai apoiar e vai orientar naquilo que Deus tem para tu fazeres, ok? Por isso, deves sempre estar unido com Deus e estar unido com a igreja. E depois, adorar por reação. Sempre. Qualquer circunstância da vida que te apareça à frente, deves sempre adorar, ok? E o ponto 3, conforme nós vamos ler agora em Esdras, no capítulo 3 e versículo 6, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor, ok? Nós devemos, o ponto número 3 é adoração por antecipação. E o que é isto da adoração por antecipação? É antes do trabalho estar concluído, antes do problema estar resolvido, eu já adoro a Deus, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, ok? Aqui este povo judaico ainda não tinha terminado as fundações do templo, e no entanto, eles já adoravam a Deus, ok? Quando Deus criou o mundo, e nós vemos isto lá em Gênesis, se vocês forem ler em Gênesis, nós vemos que quando Deus criou o mundo, o próprio Deus celebrava antes do processo estar completo. Primeiro criou Deus os céus e a terra, e viu Deus que era bom. E depois criou o mar e a terra e não sei o quê, e viu que era bom. Ou seja, o facto de a própria palavra nos dizer que Deus viu que era bom, Deus ia celebrando à medida que ia fazendo as coisas. Deus ia celebrando, ia vendo, ok, brutal, já viste o que eu fiz, olha, criei um céu e uma terra tão giros mesmo, brutal, certo? Ou seja, Deus, o próprio Deus, ia adorando, mesmo ainda não tendo o processo completo. E nós devemos celebrar constantemente aquilo que Ele tem feito na nossa vida, ok? Por isso que nós tenhamos sempre em mente de que nós temos que celebrar constantemente antes da vitória e antes do problema estar resolvido, ok? Ou seja, nós, muitas das vezes, queremos e gostamos muito que os outros nos celebrem a nós. Certo ou errado? Quem é que não gosta de ouvir um elogio? Quem é que não gosta de ouvir uma palavra bonita em jeito de aprovação? Quem é que não gosta de ouvir alguém dizer, estás bonito hoje, estás giro, estás brutal, estás muito fixe. Fizeste aquilo, muito bom. Quem é que não gosta de ouvir isto? Certo? Então o próprio Deus, quando está a fazer o trabalho, gosta de receber adoração, ok? E nós devemos também ter isto ciente, de que Deus não está à espera da nossa adoração, da nossa aprovação, para que Ele continue a fazer o trabalho. E nós, enquanto cristãos, também temos que ter isto ciente, de que nós devemos de gostar de nós mesmos e devemos de gostar dos nossos feitos, certo?
desde que eles agradem ao Pai, é claro, mas nós devemos gostar de nós mesmos e devemos gostar dos nossos feitos, ok? E dos feitos do Pai na nossa vida. Por isso é que nós temos que celebrar constantemente aquilo que Deus faz em nós e os talentos que Deus nos dá, certo? E se alguém nos celebra, para além de Cristo, para além de Deus, pá, é um bónus. Percebem isto? Ou seja, nós devemos sempre celebrar por antecipação. Não devemos estar à espera que os outros venham celebrar a nossa vida, não devemos estar à espera que os outros venham celebrar as nossas vitórias, mas nós é que devemos, por antecipação, celebrar as nossas vitórias e celebrar as vitórias que temos em Cristo, ok? Por isso, não estejas à espera que alguém venha celebrar por ti, não fiques à espera, não fiques no teu cantinho, pá, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, eu sou um infeliz, eu sou um triste, eu sou um isto, sou aquilo. Não, Deus chamou-te para tu fazeres o trabalho e tu só consegues fazer o trabalho se estiveres focado em adorar, em celebrar e em adorar o nome de Deus, ok? Por isso, celebra o que Deus já fez na tua vida. Nem que seja somente o facto de tu estares hoje a assistir a este vídeo, de tu teres chegado até agora, ok? E isso é um motivo enorme, enorme, enorme que nós temos para celebrar o nome de Deus, ok? Celebra, por exemplo, a prosperidade que Deus te dá. E eu aqui queria deixar bem claro de que prosperidade não é o facto de ter muito. Muitas igrejas, muitas organizações, não é muitas igrejas, muitas organizações pregam esta questão da prosperidade, mas uma questão de prosperidade em que tu tens que ser rico, em que tu tens que ser, tens que ter muito dinheiro no banco, podes esbanjar, podes usar o dinheiro que tu quiseres. Não. Prosperidade, a prosperidade que Deus fala na sua palavra é uma prosperidade, não é de ter muito, mas é de ter sempre, é de ter constantemente, ok? Por isso, prosperidade não é ter muito, é ter sempre o suficiente, ok? E tu, enquanto filho de Deus, tens sempre o suficiente, ok? Por isso, isso já é motivo mais do que suficiente para nós celebrarmos a prosperidade que Deus nos tem dado e para nós celebrarmos de que Deus nunca nos abandona, ok? E nós vemos que as pessoas que não celebram acabam sempre por ser casas assombradas, acabam por ter enormes fantasmas sempre dentro de si. Ou seja, em vez de se focarem no que têm, focam-se sempre no que não têm. Ok? Eu podia ter uma casa maior, eu podia ter um carro, eu podia ter um Jaguar, eu podia ter mais dinheiro na conta, eu podia ser mais rico, eu podia... Certo? Uma pessoa que vive de fantasmas, ou seja, uma pessoa que é uma casa assombrada, ou seja, não é uma casa edificada em Cristo, é uma pessoa que vive sempre focada no que não tem. Além disso, é sempre uma pessoa que diz sempre esta frase, que há sempre uma vítima, há sempre um vilão e há sempre uma teoria da conspiração. Ou seja, há sempre uma vítima que é ela, ou ele. Tadinho de mim. Só me acontece a mim. Há sempre um vilão, que é alguém que fez algo para prejudicar, que é alguém que é o vilão da história, ok? Ou seja, eu sou um coitadinho e ninguém quer saber de mim, porque ninguém quer saber. Ou seja, os vilões são os outros, não sou eu. Os outros é que não querem saber de mim. Não, tu é que tens que querer saber de ti. Tu é que tens que ir à frente e querer celebrar o nome de Deus para que Deus edifique a tua vida e para que tu cresças na sua palavra, ok? E esta teoria da conspiração, o que é? Como é que ele não gosta de mim? Mais ninguém gosta de mim. Eu sou um infeliz que anda aqui à face da terra. Não sejas uma casa assombrada, ok? Não sejas uma casa assombrada. Não sejas uma casa que vive rodeada de fantasmas. Sê uma casa viva, uma casa de celebração, uma casa de louvor, uma casa de oração. Sê a casa de Deus, certo? Porque Deus falou que nós seríamos a sua morada. Deus habitaria em nós. E se nós, enquanto cristãos, temos tempo para ter a casa assombrada, então é mau sinal, é mau presságio, é sinal de que Deus não está lá. Porque se a casa está vazia é porque ninguém está a habitar nela. Se a casa está aos fantasmas é porque ninguém está a habitar nessa casa. Ok? E este é o ponto 3. Adora sempre por antecipação.
Ok? Nós agora no versículo 11 de Esdras, no capítulo 3, nós vamos ver de que as pessoas cantavam a revezes, ou seja, cantavam vez a vez, louvando e celebrando ao Senhor. Porque é bom. Quem é que é bom? O Senhor. O louvor que o povo prestava a Deus era bom. Ok? E porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Ou seja, a bondade de Deus dura para sempre. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Ou seja, e nós agora aqui vamos ver o próximo princípio, que é o princípio da recordação. E nós já vamos ver o que é isto mais à frente. Okay? Nós vamos ver de que muita malta que aqui estava, vivia e vinha cheio de vontade de edificar a casa de Deus, mas vinham com traumas enormes do pós-guerra. Eles tinham passado por uma guerra enorme, os outros povos tinham destruído o seu templo, tinham destruído a sua casa, o seu porto seguro, ok? Só que, no entanto, eles mesmo assim adoravam, ok? E eles nunca se esqueceram de onde saíram. Okay? Eles saíram de uma guerra enorme, mas eles sabiam que aquele momento era momento de abundância, era momento de edificar a casa de Deus e de exaltar e de louvar o nome de Deus. Okay? Conforme nós lemos agora no versículo 12 e 13 do capítulo 3 de Esdras, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13. De maneira a que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Ok? Ou seja, nós vemos aqui que enquanto os mais novos celebravam, os mais velhos choravam. E os mais velhos choravam porquê? Eles choravam porque eles tinham visto a primeira casa. Eles tinham visto a glória de Deus na primeira casa. E eles achavam que a segunda casa nunca iria ser tão boa como a primeira. Quantas das vezes é que nós passamos por situações tão boas, passamos por momentos tão bons lá atrás, e chegamos cá à frente e começamos a olhar e vemos assim, naquele tempo é que era bom. Naquele tempo é que nós louvávamos a Deus, naquele tempo é que nós buscávamos, naquele tempo é que nós cantávamos aqueles corinhos, naquele tempo é que nós cantávamos aqueles hinos, naquele tempo é que o Espírito descia, naquele tempo é que era. Não, naquele tempo, se continuasse a ser ótimo, ainda hoje continuava a ser aquele tempo. E nós temos que perceber isso. Temos que perceber que o tempo evoluiu, o tempo passou. E se as circunstâncias mudaram, não foi por causa do tempo que mudou. Se as circunstâncias mudaram, foi por minha causa e foi por tua causa. Ok? Foi porque eu e tu, se calhar, não estamos a viver tão intensamente as mesmas coisas que vivemos lá atrás. Ok? Ou não estamos a viver as coisas de hoje tão intensas como vivemos as que se passaram lá atrás, ok? E agora nós vamos ver de que muitas das vezes nós partilhamos imensas vitórias com a igreja e isso vai, como consequência, gerar alguma tristeza em alguns. E sabem porquê que vai gerar alguma tristeza em alguns? Porque a minha alegria, porque a minha vitória cria um gatilho com a dor de quem me ouve. Isto quer dizer o quê? Se eu ficar com um trabalho, ganhar um trabalho que eu tanto anseio, eu vou partilhar isso com a igreja. Mas se calhar dentro da igreja haverá alguém que perdeu o emprego há poucos dias, ou que ambicionava ter um emprego e Deus ainda não lhe deu esse emprego, porque ainda não surgiram as circunstâncias. Certo? E o que é que vai acontecer? A minha vitória vai fazer com que a pessoa ache o quê? Deus faz com ele e não faz comigo. Ok? Ou seja, a minha alegria vai quase sempre criar um gatilho com a dor de quem me ouve. E o que me ouve vai recordar-se sempre de um trauma que teve relacionado com a minha vitória.
ok? Ou seja, eu estava numa provação enorme e Deus me livrou. E a pessoa que me ouviu continua na provação, continua na tribulação e Deus ainda não livrou e a pessoa vai ficar triste. Porquê? Porque Ele me livrou a mim e não livrou a pessoa. Isso acontece, ok? Isso acontece. E acontece porquê? Porque nós, enquanto cristãos, não nos podemos recordar do que é mau. Não nos podemos recordar daquilo que nos vai causar mágoa, daquilo que nos vai causar dor. Enquanto cristãos, enquanto pessoas, devemos sempre recordar o que é bom, recordar o que é saudável e celebrar o nome de Deus e continuar em frente. Ok? Ou seja, devemos sempre olhar para o melhor que ainda está para vir. Devemos sempre olhar para o melhor que já veio, que foi Cristo. Ok? Nós devemos sempre, enquanto cristãos, pensar de que eu sou pecador, mas Deus ama-me. Ok? Eu não mereço rigorosamente nada. Eu não mereço nada. Mas a graça de Deus lembra-me que enquanto Filho de Deus, eu sou recompensado. Amém? Ou seja, devemos lembrar-nos constantemente da verdade. E qual é esta verdade? De Cristo, que é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Ok? Quando nós recordamos de traumas que nos abalam, devemos lembrar esses traumas de que nós temos o princípio, o meio e o fim dessa situação. Ok? Quando nós tomamos a Cristo, relembramos a morte de Cristo. Certo? Quando nós tomamos a ceia de Cristo, quando nós tomamos a Cristo, quando nós relembramos, fazemos memorial de Cristo, quando nós tomamos a ceia, nós relembramos a morte de Cristo. Mas isso não é aquilo que Deus queria que nós nos lembrássemos sempre. Deus queria que nós nos lembrássemos que Ele, enquanto Salvador, voltaria para buscar-nos. Ok? Jesus morreu, isso é um fim. Mas o que é que Ele disse? Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Ok? Era isto que Ele queria que nós nos lembrássemos. Era isto que Ele queria que nós vivêssemos intensamente. Era isto que Ele queria. Ok? Por isso, nós no próximo domingo teremos então teremos culto de ceia, ok? Depois eu vou anunciar mais à frente todos os pormenores, ok? E nós, quando tomamos a ceia, quando nós temos esta atitude de continuar o legado que Deus nos deixou, nós devemos nos lembrar sempre de que nós fomos chamados pelo Salvador a lembrar-nos de que Ele vem buscar-nos. Amém? Aleluia. Nós temos que nos lembrar sempre que Ele voltará. E isso não nos ajuda somente a ultrapassarmos os problemas, mas ajuda-nos muito mais a não nos apegarmos com o que há aqui nesta terra. Ok? E nós vemos que quando Ele vier buscar-nos, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá rigorosamente nada de mal, porque Cristo é a nossa vitória, porque Cristo é o nosso Salvador e Cristo é o nosso eterno Consolador. E no céu não haverá nada disto. Não haverá os problemas que nós passamos aqui na terra. Não haverá as situações que nós passamos nesta terra. Não haverá rigorosamente nada para que nós tenhamos que nos arrepender, porque no céu viveremos em paz, amor, harmonia e viveremos com alegria e paz que o nosso Deus somente dá, ok? E nós temos que perceber uma coisa e temos que nos lembrar sempre e temos que nos lembrar constantemente desta vinda de Cristo. Se nós queremos construir
a casa do Pai, se nós queremos construir a nossa vitória, se nós queremos construir a nossa vida firme e fiel nas mãos de Deus, temos que nos lembrar de que temos que estar unidos enquanto igreja, temos que nos unir com a igreja, temos que nos unir com o povo de Deus, temos que nos unir com Cristo, né? Temos que adorar independentemente das circunstâncias, temos que adorar antes das circunstâncias virem à nossa vida, antes das soluções aparecerem, e temos que recordar aquilo que é bom. Temos que recordar aquilo que Deus nos deu para recordarmos. E sabem o que é? A vinda de Cristo, ok? E nós vamos ver que o meu nome, ele vai ser chamado. E o teu nome, ele vai ser chamado quando Cristo vier, ok? E é nisto que nós temos que pensar enquanto cristãos. É nisto que nós temos que pensar enquanto igreja. Que o meu nome vai ser chamado. E o teu nome vai ser chamado. Só precisas adorar, só precisas buscar o nome de Deus, só precisas buscar a sua face, adorá-lo, recordar aquilo que Ele nos deu para nós recordarmos, e só precisas celebrar a vida que Deus te dá e celebrar as vitórias que Deus te tem dado e que Deus tem colocado nas tuas mãos, ok? Então, em tudo, saibamos relembrar-nos de que Ele vai voltar. Eu estou a passar um mau bocado, mas Ele vai voltar, ok? A minha tristeza é imensa. A minha tristeza não tem fim. Mas Cristo vai voltar. Ok? Eu não sou capaz de resolver este problema, mas Ele é a minha força, porque Ele vai voltar. Ok? E lembra-te sempre que Cristo, de que Deus, Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo na tua vida. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nome de Deus, vamos celebrar o nome de Deus, vamos exaltar o seu nome, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que nós nos possamos lembrar sempre disto. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa se estão resolvidos ou não, tal como este povo judeu edificava o templo enquanto estava ainda a construir os alicerces, adorava a Deus. Eu vou adorar a Deus, eu vou exaltar a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, independentemente de tudo aquilo que pode vir à minha vida. Eu vou adorar a Deus. Eu vou lembrar-me sempre de tudo aquilo que Deus fez por mim. Eu vou lembrar-me sempre de que Deus esteve na minha vida e continua a estar na minha vida e continua a dar-me vitória. Eu vou lembrar-me sempre de que Deus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Amém? Então vamos louvar o nome de Deus para que nós possamos chegar-nos a Ele e para que Ele possa falar connosco nesta manhã e para que nós possamos transformar-nos a cada dia melhor, a cada dia mais, e possamos celebrar o nome de Deus e cada vitória que Ele nos tem dado. Se notas que aprendi a andar só, se notas que aprendi a viver sem ti, se notas algo assim que só depende de mim, se notas que as coisas importantes, oh Senhor, perdi para fazer tudo do meu modo, se notas algo assim que só depende de mim, corrige-me e faz-me faz-me saber que eu não estou bem. Fala-me, não me deixes continuar. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou
mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me, não me deixes continuar. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me. Deus, fala-me, Senhor. Deus, fala-me, Senhor. Aleluia. Deus, fala-me, Senhor. Se me vês preocupado por pensar em tantas coisas que quero alcançar, se eu só penso em mim, se já não penso em ti, se as circunstâncias me têm mudado, Senhor, e vês que não sou mesmo a falar, se notas algo assim, não me deixes seguir. Corrige-me e faz-me ver, ó Senhor, faz-me saber que eu não estou bem. Fala-me, não me deixes continuar. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me, fala, Senhor, não me deixes continuar. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. E fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me, não me deixes continuar, Senhor. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me. Deus, fala-me. Deus, fala-me. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a reconstruir, ó Deus. Queremos reconstruir com o teu poder, com a tua ousadia, Senhor. Fala-me, não me deixes continuar. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda
que dou faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Fala-me, não me deixes continuar, ó Senhor. Fala-me que é para o meu bem. Fala-me e faz-me ver que eu estou mal. Fala-me, por favor, corrija-me. Ainda que doa, faz-me voltar ao caminho onde um dia eu caminhei. Deus, fala-me. Aleluia, Jesus, fala, Senhor, conosco nesta hora. Aleluia. Aleluia, fala, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Que Deus possa falar connosco nesta manhã, que Deus possa falar connosco ainda durante este dia e que nós possamos aprender e assimilar tudo aquilo que Deus nos falou nesta manhã, assimilar tudo aquilo que o Pai nos quis mostrar, nos quis falar, que nós possamos, cada um de nós, assimilar e possamos aprender e crescer rumo ao céu e possamos crescer em espírito e em verdade. Então que Deus os possa abençoar imenso. Nós na quinta-feira estamos cá novamente às 10 horas, às 10 não, peço desculpa, às 9. Segunda-feira temos também grupo de crescimento em Avanca. Quem quiser estar connosco, vai ser tudo pelo Zoom. Estamos a fazer neste momento tudo online. Ou seja, quem quiser estar connosco na segunda-feira, também às 21 horas, pode estar connosco, ok? Só precisa de nos enviar uma mensagem para que nós saibamos que vocês querem estar, ok? Para nós contarmos com vocês e até vos enviarmos as coordenadas para vocês conseguirem chegar através do Zoom, chegarem até nós e para conseguirmos juntos celebrar e exaltar o nome de Deus. Além disso, quinta-feira então estamos cá também novamente às 21 horas, ok? Estamos também pelo Zoom, se quiserem estar connosco, digam-nos também. E domingo estamos cá novamente às 10 horas, ok? No próximo domingo gostaria que se preparassem e que preparassem, ou melhor, que se preparassem e que preparassem da melhor forma a celebração do domingo, uma vez que a celebração do domingo que nós vamos ter será uma celebração de ceia, ok? Por isso, nós vamos dando as coordenadas pelas nossas redes sociais, ok? De como é que nós vamos fazer à distância, de como é que isto vai acontecer, de como é que se vai processar, tá bom? E vamos então ter ceia já no próximo domingo, tá bem? Por isso preparem-se para que juntos nós possamos fazer memória àquilo que Cristo fez por nós e possamos exaltar e celebrar o nome de Deus, partilhando o pão e o vinho que Deus nos deu e que Deus nos ensinou para que possamos fazer tudo em memória dele e para que nos possamos lembrar do sacrifício que ele fez na cruz e da vitória que ele teve através do seu sangue também naquela cruz, ok? Então nós vamos celebrar com alegria o nome de Deus mais uma vez e vamos despedir-nos com mais uma música, ok? Vamos nos despedir com mais um louvor. Eu espero que vocês tenham um domingo super, super abençoado, que Deus vos abençoe. Se precisarem de alguma coisa, contactem, tá bom? Nós estamos neste momento a trabalhar à distância, mas qualquer coisa que seja necessário, nós chegamos até vocês e trabalhamos e ajudamos naquilo que for necessário, ok? Então, que Deus vos abençoe e vamos então celebrar o nome de Deus. Bora lá! Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito,
ser fiel, Senhor. Quero ser fiel nesta caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim. Oh, 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 oh. Quero ser fiel neste caminhar a dois, quero ser com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo, tudo por mim, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo, pois quando